começando Artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal, que fazem parte do dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros. No programa de hoje vamos falar sobre o direito de associação. O artigo 5º garante a plena liberdade de associação para fins legais. A criação das associações não depende de autorização e o Estado não pode interferir no funcionamento destes grupos. A Constituição também determina que uma associação só pode ser anulada por decisão judicial definitiva e diz que ninguém poderá ser obrigado a associar-se ou a permanecer associado. O artigo 5º garante ainda legitimidade às entidades associativas para representar os associados dentro e fora dos tribunais. E para falar sobre o direito à liberdade de associação, temos dois convidados no estúdio do artigo 5º. Está aqui conosco o professor de Direito Administrativo e Constitucional, João Trindade. Ele também é assessor jurídico da Procuradoria-Geral da República e analista processual do Ministério Público da União. Seja bem-vindo, professor. O que é preciso para criar uma associação? É preciso preencher os requisitos que estão presentes no Código Civil. O Código Civil ele prevê todos esses requisitos para se criar uma associação. Dentre eles, os principais a gente pode citar a criação de um estatuto, quer dizer, a reunião entre as pessoas que querem fazer parte daquela associação, com a definição dos objetivos, de como é que serão buscados esses objetivos, quem é que vai fazer parte, se vai haver alguma contribuição financeira, como é que vai ser o processo de desligamento de quem quiser sair, quem quiser se desfiliar. Então, o primeiro passo é fazer o estatuto, montar o estatuto, discutir e registrá-lo em cartório. Tem que ir no cartório de registro das pessoas jurídicas, porque a associação é uma pessoa jurídica, e o Código Civil, então, prevê todos esses requisitos a serem preenchidos. Também está aqui conosco o advogado Paulo Roberto. Ele é especialista em Direito do Trabalho e professor de Direito do Processo de Trabalho. Seja bem-vindo, doutor Paulo Roberto. Em algum caso, a liberdade de associação pode ser restringida? Especificamente na questão trabalhista, nós não costumamos dizer que há uma restrição. Tecnicamente, o que existe é que a própria Constituição declara que para os sindicatos você só pode ser filiado, né, só pode existir um sindicato, seja ele patronal, seja ele laboral, por região, determinada região, né, que o próprio sindicato vai determinar, né. Então, existe essa limitação, a criação desse sindicato, mas não é entendido como uma situação de limitação, mas sim uma situação de organização, né? Porque a nossa própria Constituição, lá no artigo 8º, vai dizer que só pode ser um sindicato. Então, a própria Constituição já diz na situação. Fora essa, eu não conheço mais nenhuma situação semelhante na nossa legislação. E antes de continuar a discutir o tema aqui no estúdio, vamos ver uma reportagem sobre um tipo de associação muito comum no Brasil, as chamadas organizações não governamentais. São entidades que atuam em diversas áreas, meio ambiente, combate à pobreza, educação, desenvolvimento sustentável, por exemplo. Mas, segundo especialistas, falta uma legislação específica. As ONGs são organizações sem fins lucrativos e estão inseridas no chamado terceiro setor. Em 2005, 338 mil fundações privadas e associações sem fins lucrativos estavam registradas no país, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. A maior parte delas, 42,4%, concentrada na região sudeste. Essas entidades elas têm se profissionalizado, essa é a percepção que eu tenho, justamente para ganhar credibilidade. Credibilidade para quê? Para os cidadãos, para a sociedade, e credibilidade para o governo, na qual elas têm, ou os governos, ou o próprio Estado, elas têm um posicionamento e um papel muito relevante. Nós tivemos, pós-Constituição, um movimento progressivo de reconhecimento dessas entidades, de valorização das pessoas que estão nela e até o interesse dos próprios cidadãos em contribuírem, dedicando grande parte do seu tempo e até dos seus recursos para essas entidades. De modo geral, as ONGs complementam o trabalho do Estado e podem receber financiamentos e doações de órgãos públicos ou instituições privadas. Essas entidades não têm valor jurídico. Pelo novo Código Civil, o terceiro setor é composto por associações e fundações. Isso porque não existe uma legislação específica para organizações não governamentais. E a falta de segurança jurídica pode ser uma porta de entrada para fraudes. Hoje, a legislação continua sendo esparsa e não codificada. Então, é muita lei,
é muito regulamento e muita gente querendo controlar e acompanhar essas leis todas. Tem que haver uma proximidade, isoladamente isso existe, mas não de forma estrutural, entre Tribunal de Contas, Ministério Público, Receita Federal, Ministério da Justiça. Professor, o senhor concorda que falta legislação? Como é que é feita a fiscalização nesse caso? Veja bem, Flávia, até acho que falta uma sistematização da legislação, como o procurador falou. Eu só discordo que o principal problema seja a falta de uma legislação. Porque, veja bem, o que é uma ONG? É qualquer organização que não faz parte do governo. Então, que é por isso que é chamada de terceiro setor. A gente tem o mercado, que são as empresas que têm finalidade de lucro. Temos o Estado, que vai buscar o interesse público, as entidades governamentais. E temos essas entidades da sociedade civil, mas que não têm interesse lucrativo. Por isso chamadas de terceiro setor. O primeiro setor é o Estado, o segundo setor é o mercado, o terceiro setor são essas entidades não governamentais. Só que o grande problema é que a gente não tem uma legislação unificada sobre isso. Mas a legislação esparsa, que se fosse aplicada, já poderia resolver vários problemas. Por exemplo, a gente tem a situação das organizações sociais e das organizações da sociedade civil de interesse público, que são as OS e as OCIPs. São ONGs, quer dizer, associações privadas, mas que mantêm acordos com o poder público para desenvolverem uma atividade que é considerada um serviço público, como saúde, educação, ou um serviço de relevância pública. Essas associações que queiram se cadastrar como organizações sociais ou como OCIPs, organizações da sociedade civil de interesse público, elas já têm que celebrar um contrato de gestão ou um termo de parceria. Existem regras para elas se cadastrarem, serem escolhidas pelos ministérios, pelas pastas que tratam de determinado tema. Elas são sujeitas à prestação de contas perante o Tribunal de Contas da União. Então, o grande problema, a meu ver, não é nem a falta de legislação, mas a falta de uma fiscalização efetiva, ou melhor, o implemento dessa fiscalização efetiva e também um maior controle na forma de escolher, de cadastrar essas entidades não governamentais, que é o grande problema que a gente vê. É firmado um termo de parceria, mas às vezes se dá preferência por motivos que não são motivos exclusivamente públicos. Então, o grande nó é a questão da escolha e da fiscalização, nem tanto a legislação. Agora, doutor Paulo Roberto, essas associações, de modo geral, não apenas as ONGs, elas recebem verbas do governo, elas têm algum tipo de isenção de impostos? Na verdade, elas não deveriam receber, né? E a própria questão de isenção, ao meu ver, não sei se o professor concorda, mas é uma espécie de recebimento de dinheiro público ao inverso. De maneira indireta. De uma maneira indireta, porque ele acaba não pagando o tributo e, né, deixando de desembolsar alguma coisa. Então, é aquela questão do que nós no direito do trabalho chamaríamos de salário de utilidade, que a pessoa não tem que tirar do bolso e o patrão paga. E aquilo é considerado salário para a nossa legislação. E é um problema, doutor, grande no Brasil, porque a gente encara a isenção tributária como sendo algo que não vai sair dos cofres públicos. Sim. Vê até no caso de obras públicas, como obras privadas para a Copa, diz, não há dinheiro público, o que há isenção de impostos. Não, há dinheiro público sim. Na verdade, o dinheiro não vai para o Estado. Não vai para o cofre público. A diferença é que, em vez dele ir para o cofre público e depois ser doado, ele nem entrou, mas é dinheiro público, tanto que tem que haver prestação de contas ao Tribunal de Contas da União. Justamente disso. E muitas vezes essas associações, essas chamadas ONGs, né, que são não governamentais, não tem que ter dinheiro do Estado. Olha, vejamos ONGs que são fora do país. Né, algumas aí de atores famosos que luta contra o câncer, luta contra o mal de Parkinson, né, eles não recebem dinheiro do Estado. Eles vão lá atrás de outros colegas, artistas que ganham tábulas de dinheiro e dizem, olha,
complementa, dá um dinheiro aqui para as nossas pesquisas. Aqui no Brasil isso virou como se fosse uma empresa. Inclusive até para a área trabalhista está sendo um problema, porque elas estão passando a, entre aspas, contratar as pessoas como prestadores de serviço, quando na verdade são reais trabalhadores no termo do artigo 2º do artigo 3º da CLT, e acabam não recolhendo tributos, o INSS, não recolhe o FGTS, o FGTS é o trabalhador, mas enquanto está lá no fundo, ele serve para quê? Para financiar obras públicas de saneamento, de habitação. Então, quer dizer, o Estado deixa de recolher e por isso que a gente vê esse buraco sempre no orçamento, que a Previdência está quebrada. São essas questões que realmente acabam trazendo até uma má vontade da população com as ONGs. Porque as entidades não governamentais, às vezes, viram mais governamentais que o próprio governo. Sim. O grande problema, e eu vou só discordar pontualmente do Dr. Paulo, o problema em si não é nem haver o recebimento de recurso público, mas se isso fosse algo residual. Sim. Se isso fosse algo, por exemplo, uma coisa é a pessoa criar uma associação que vai prestar serviços educacionais de alfabetização de crianças carentes. E aí eu recolho o dinheiro da comunidade, todo mundo contribui, e aí o Estado diz, não, então vamos fazer o seguinte, já que você está prestando esse serviço de relevância pública, eu vou disponibilizar um local para você prestar esse serviço. O problema é que a gente tem, atualmente no Brasil, ONGs que sobrevivem exclusivamente de repasse público. Aí já não é mais não governamental e gera até um conflito de interesses. Por quê? Qual é a ideia da entidade não governamental? É defender o interesse público independentemente da postura do governo. Então, quando a ONG começa a sobreviver exclusivamente de repasses de recursos públicos, termina que há um conflito de interesses, porque ela, às vezes, digamos assim, deixa de criticar determinadas posturas, porque não tem aquela independência necessária. E no caso do desvio de finalidade de alguma associação, é possível puni-la? É possível, sim. A Constituição Federal, ela prevê algumas balizas para as associações, inclusive quando prevê que nenhuma associação pode ter finalidade ilícita. Por exemplo, a Constituição prevê que é garantido o direito à liberdade de associação desde que ela tenha finalidade lícita e vedadas as de caráter paramilitar. Quer dizer, as milícias, por exemplo, não podem ser consideradas associações lícitas. E qualquer associação, mesmo que tenha sido criada de forma lícita, de acordo com o que a lei prevê, caso ela depois venha a perseguir uma finalidade que é ilícita, esse desvio de finalidade de que você falou, ela pode, por iniciativa do Ministério Público ou de outros interessados, pode o Poder Judiciário decretar a suspensão compulsória dessa associação e pode até, em casos mais extremos, decretar a dissolução, quer dizer, a extinção compulsória dessa associação. Está tudo previsto no texto constitucional. E no próximo bloco você vai saber de que forma uma associação pode ajudar os trabalhadores. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Os nossos convidados de hoje são o advogado especializado em Direito do Trabalho, Paulo Roberto, e o professor de Direito Constitucional, João Trindade. No programa de hoje estamos falando sobre o direito de associação. Este é um direito garantido em vários tratados internacionais e foi bem definido no Direito Internacional do Trabalho, já que está ligado à capacidade dos trabalhadores de assegurar o seu estatuto econômico e social. A liberdade de associação é a base da Organização Internacional do Trabalho. A OIT defende o direito de constituir organizações e negociar coletivamente. Mas o que pensam os trabalhadores sobre os sindicatos e associações que representam as categorias profissionais? A equipe do artigo 5º foi conferir as opiniões. Não ser a gente mesmo, se proteger. Associação nenhuma vai proteger ninguém. Eu deixei o sindicato a partir do momento em que eu percebi que o que valia para o sindicato eram os interesses da diretoria e não os interesses da categoria. Todos os brasileiros que têm entidades de classe deveriam ser filiados a um sindicato. Eles trabalham e representam toda a empresa, né, no caso, então acho muito justo, é uma voz forte para eles. Já trabalhei de carteira assinada, mas nunca soube o que o meu sindicato fez por mim. Procure informação que com certeza as pessoas do sindicato vão chegar até a empresa e vão falar para você.
Professor, os sindicatos precisam divulgar melhor as suas funções ou as pessoas é que têm que ir atrás de informação para saber direitinho o que pode fazer um sindicato ou uma associação por elas? Eu acredito que deveria haver uma divulgação maior, inclusive em relação à liberdade de associação sindical, a liberdade de sindicalização. Muitos sindicatos se preocupam, às vezes, mais com debater determinados assuntos internos do que esclarecer à comunidade, esclarecer à categoria, que é de quem se está tratando, esclarecer a categoria qual o objetivo dele, o que ele pode, o que ele não pode fazer, qual a atuação política e até jurídica que o sindicato pode ter, e esclarecer essa possibilidade ou não de a pessoa se sindicalizar. Talvez se houvesse um convencimento das vantagens de se sindicalizar e não, às vezes, se impor a sindicalização, que é algo que a Constituição proíbe, mas que, infelizmente, ainda acontece em determinadas categorias. Doutor Paulo Roberto, existe algum caso em que o trabalhador é obrigado a se filiar a um sindicato ou uma associação? Não. Existir caso onde seja obrigado, não. Né? Porque isso é proibido. O próprio artigo 5º, aí, como nós vimos aí no início do programa, é livre associação, nela não sendo obrigado a se associar e permanecer associado. Quer dizer que ele pode também se associar e sair se a hora que ele quiser. Agora, a questão que nós temos, você bem falou da OIT aí, é que no Brasil, como nós falamos também no início, nós temos uma limitação de você poder ter apenas um sindicato por categoria profissional ou por área, né, de especificação para o patrão, dentro de uma região geográfica não inferior a um município. O Distrito Federal, por exemplo, ele não é dividido em municípios. Então, aqui a gente não pode ter um sindicato que seja do Plano Piloto e um sindicato de Taguatinga. Porque, como há proibição constitucional de divisão em municípios, qualquer sindicato aqui deve ser, no mínimo, o Distrito Federal. Então, se ele quiser se associar ao sindicato, ele vai lá e se associa. Se ele não quiser mais manter-se associado, ele vai lá e pede o desligamento. Né? Agora, obrigar... Em regra, em tese, não existe, mas a gente sabe que existem artimanhas. Né? Conheço muitas situações, em sala de aula, uma aluna veio me perguntar que ela trabalha numa empresa pública, o sindicato entrou com uma ação e que, se ela quiser receber a questão do plano de cargo e salário, ela tem que se filiar ao sindicato, porque assim ela só paga 15% de honorários, o que já está errado, porque a CLT fala que os honorários assistenciais são pagos pela parte, é a única caso de sucumbência de honorários na Justiça do Trabalho, então o trabalhador não paga, porque o sindicato tem que fazer isso de graça, né? Senão ela não vai participar e não vai receber, ela vai ter que entrar com uma ação particular. Então isso é uma forma de tentar obrigar o trabalhador a se filiar. E se manter filiado, está totalmente errado. Está totalmente errado. É claro que isso vai para uma fiscalização, mas tem que haver uma denúncia no Ministério Público do Trabalho, entendeu? Infelizmente é que a gente pensa, tá, que no Brasil a gente tem aquela ideia, pelo amor de Deus, coitadinho, o sindicato dos trabalhadores, ele é fraquinho. Não é assim. Existem algumas situações, mas muitas vezes, né, até em razão do chamado imposto sindical, né, tem sindicato aí que está cheio de dinheiro e não faz nada pelo seu sindicalizado. Quem dirá por aquele que faz parte da categoria que ele deve também representar, mas não está sindicalizado. Mesmo porque, Flávia, existe já, como o doutor Paulo já bem explicou, existe a contribuição sindical que é paga independentemente da pessoa... Que é um dia de salário por ano. Um dia de salário por ano, que a pessoa paga independentemente de ser sindicalizada ou não, já porque mesmo que a pessoa não seja sindicalizada, vai usufruir, deveria poder usufruir dessa atividade do sindicato. Agora, quem quiser ser sindicalizado, aí vai ter que pagar também a contribuição confederativa, que é aquela que é mensal, para usufruir dos demais benefícios do sindicato. Pegando esse gancho aqui, professor, aí tem justamente essa situação, que aquele que é sindicalizado, ele vai contribuir mensalmente, seja através de um depósito bancário, seja às vezes com uma própria autorização, e no seu contra-cheque vai vir descontado um valor lá, 1%, 0,5% do salário, o que está determinado lá nos estatutos do sindicato. Muitos trabalhadores não querem esse desconto, por uma simples situação, eu não quero que meu patrão saiba que eu sou sindicalizado, porque senão ele vai começar a me perseguir aqui dentro. E isso efetivamente acontece.
tá? E até com pessoas de grande conhecimento, professores, tudo mais, eu conheço essa situação. Tá? Agora, veja só, nós temos, além disso, uma outra situação, que quando é feita a convenção coletiva, criam o que a gente chama de contribuição da convenção, que é uma contribuição que não é mensal, que não é aquela anual de um dia, que é uma porcentagem do salário, que o patrão ele desconta e leva para o sindicato. E o empregado, muitas vezes, sequer fica sabendo. O próprio professor que falou que falta a divulgação. E o sindicato sequer se preocupa em avisar o sindicalizado que não precisa pagar isso, porque ele já paga mensalmente, e o não sindicalizado, que se ele não concordar, ele pode ir lá opor. Só que eles fazem isso num prazo ínfimo para não dar tempo do trabalhador ir lá. O direito de associação, previsto no artigo 5º da Constituição, também é garantido na consolidação das leis do trabalho. De acordo com a CLT, é lícita a associação para fins de defesa de interesses econômicos ou profissionais de todos os que exerçam a mesma atividade e profissão. E em todo o país, são mais de 9.700 sindicatos. Este é um número pequeno diante da quantidade de trabalhadores formais, que são mais de 15.300.000. Mas é bom lembrar, para ser reconhecido, o sindicato precisa solicitar o registro do Ministério do Trabalho. Professor, esse reconhecimento, esse registro no Ministério do Trabalho, possibilita que seja feita uma fiscalização mais efetiva? Sim, possibilita no sentido de garantir, como o doutor Paulo já falou, a questão da unicidade sindical. Então, esse registro no Ministério do Trabalho não permite que o Estado interfira nas decisões internas do sindicato, porque é também algo garantido no texto constitucional, a liberdade de funcionamento de qualquer associação e dos sindicatos em particular, independentemente de atuação do poder público. O Estado não tem o direito de fiscalizar o que o sindicato está decidindo, mas esse controle da unicidade sindical e do cumprimento dos deveres aí pode haver por meio do Ministério do Trabalho, que tem um departamento específico para cuidar desse tema. Doutor Paulo, e essa fiscalização por parte dos filiados aos sindicatos, ela é fácil ou tem muitas barreiras? Olha, é uma situação muito complicada, tá? Como o próprio professor colocou aqui, já não tem uma divulgação nem do que está sendo feito. Quem dirá do que está sendo gasto, do que está sendo usado. Você colocou aí que nós temos cerca de 9.000 sindicatos. Isso é em decorrência da unicidade sindical, que fala a questão de um município, no mínimo. Então, nós temos, às vezes, essa situação, né? Essa limitação, ela não implica numa interferência do Estado. Esse chamado registro que você colocou agora há pouco, bem falado também pelo professor João, ele não dá poder ao Estado de fiscalizar. Essa fiscalização tem que ser por parte dos trabalhadores. Mas eu peço para que a gente pense um pouquinho. Quem mora aqui em Brasília, nós estamos acostumados em condomínio e tudo mais. Quem vai em assembleia de condomínio? Pouquíssimas pessoas. Às vezes, você tem uma situação, o sindicato, ele está lá, as contas estão lá abertas, você pode ir. Olha, eu conheço trabalhadores que só foram no sindicato para homologar a rescisão. E isso porque a lei determina. Cabe, então, às pessoas elas fiscalizarem, seja sindicato ou associação, sim, elas é que o brasileiro é um tanto quanto acomodado. Essa fiscalização acontece mais nos sindicatos patronais. Você está falando aí das questões econômicas e tudo mais. Tá? E nos sindicatos que não são de trabalhadores seletistas, mas de profissionais liberais, que a própria Constituição também garante. A CLT também garante essa situação. Como, por exemplo, taxistas, né, alguma outra situação nesse sentido. Porque eles sabem, né, a situação que vai... Como o cara não é sindicalizado, ele também não se preocupa em fiscalizar. O senhor falou dos profissionais liberais. Os autônomos, professor, também podem se associar de alguma forma para garantir os direitos? Pode sim. A questão da associação, ela é relativamente independente da questão do sindicato. Por exemplo, o doutor Paulo já explicou muito bem a questão da unicidade sindical, que a Constituição Federal, ela garante, ela obriga, na verdade, que só haja um sindicato em cada base territorial, que não pode ser inferior a um município. Mas nada impede que alguma pessoa que esteja, algum grupo de pessoas que esteja descontente com a atuação do sindicato, ou que não é coberta por determinada representação sindical, que monte uma associação.
monte uma associação para defender determinados direitos, determinados interesses. Um caso clássico que existe é a questão dos militares, porque os militares têm vedada a sindicalização pela própria Constituição, mas nada impede que seja criada uma associação, assim como podem ser criadas várias associações para defender interesses de moradores de um determinado bairro. É algo que tem que ser mais fortalecido aqui no Brasil, tem que ser mais fortalecida essa cultura de se associar. Essa cultura de buscar interesses da coletividade, seja de um bairro, de uma cidade, em nível nacional, mas de a pessoa, o indivíduo também se integrar um pouco mais na sociedade por meio desses grupos, por meio dessas associações. Inclusive, a questão de associação e trabalhador, pode haver, nós temos vários casos, desde que essas associações, elas não têm o poder de tratar sobre questões coletivas, fazer um acordo coletivo, fazer uma convenção coletiva. Isso elas não podem, mas podem. Eu conheço associações de trabalhadores de classe que, por exemplo, conseguiram plano de saúde, coisa que o sindicato não vai atrás às vezes. Não, nós temos serviço do social, do sindicato tal, que oferece plano odontológico. E aí os trabalhadores daquela classe constituem uma associação, vão lá e fazem. As cooperativas que no início de Águas Claras começaram, era uma associação de trabalhadores, de servidores de alguns órgãos, como teve dos advogados, tudo mais. Professor, e as associações, elas podem desenvolver atividades econômicas, podem realizar negócios? Como é que funciona? Podem, até para manter a sua finalidade específica. O que ela não pode ter é finalidade lucrativa, que é isso que diferencia as associações das sociedades, quer dizer, das entidades empresariais. Uma sociedade, uma empresa, ela tem como objetivo obter o lucro. A associação não. Ela até eventualmente pode desempenhar uma atividade econômica e até eventualmente vir a ter um superávit nas suas contas. Mas o objetivo dela não é obter o lucro. Nós estamos chegando ao final de mais um Artigo 5º. Doutor Paulo Roberto, professor João Trindade, eu agradeço a participação de vocês aqui conosco. Obrigado. A gente se vê na semana que vem. Até lá.